Bom dia a todo mundo. Gente, o Lula, ele já pode ser solto. E ele não precisa nem invocar as mensagens do Intercept. Eu vou explicar por quê. Tem, nas primeiras mensagens ainda do Intercept, havia uma mensagem do Sérgio Moro indicando uma testemunha de acusação para o Dallagnol. Ele disse que uma deputada do PSDB falou para ele e ele indicou uma testemunha de acusação. Veja bem, o juiz indicando testemunha de acusação. É crime. Só que o que acontece? O Sérgio Moro confessou isso. Ele falou que foi um descuido. Lembram disso? Tem vídeo dele confessando. Só põe no YouTube, Sérgio Moro descuido, e você vai ver o Sérgio Moro falando que foi um descuido e confessando isso. Mas o Sérgio Moro disse que não, ninguém foi atrás da testemunha e tal. Ok. O STF ignorou. A defesa do Lula se baseou no habeas corpus do Lula em outras coisas e nas conversas do Intercept, mas esqueceu, talvez, esse detalhe. O Sérgio Moro confessou o crime. Isso anula o processo. Só que a Veja foi atrás da testemunha. E a testemunha admitiu que foi procurado pelo Dallagnol. Então aí você tem uma testemunha, você tem a confissão do crime pelo Sérgio Moro e você tem uma testemunha dizendo que sim, o Dallagnol foi atrás dele. Então o Sérgio Moro interferiu no processo, ele indicou realmente uma testemunha para acusação. O crime está comprovado, com ou sem mensagem do Intercept. Você tem uma confissão e uma testemunha. Acabou. O Lula pode ser solto. É impossível que não se dê um habeas corpus para o Lula. Num país sério, o Lula já teria sido solto quando o Sérgio Moro confessou que não importam mais as mensagens. O Sérgio Moro falar, mas as mensagens são mentiras. Gente, ele confessou o crime. Tem vídeo dele confessando e a testemunha falou que foi procurada pelo procurador. Um juiz não pode indicar testemunha nem para acusação e nem para defesa, porque se o juiz está indicando testemunha para um lado, isso significa que o processo está viciado. Que o processo tem um lado, o juiz, que é quem vai julgar, ele já tem um lado. No caso, o juiz que ia julgar, o Sérgio Moro, ele já estava do lado da acusação, ele ia condenar o Lula, não importa se tinha prova, se não tinha, não importa nada o que acontecesse no processo. O processo era irrelevante, a defesa era irrelevante, o dinheiro que o Lula gasta com o advogado é irrelevante, o trabalho do advogado é irrelevante, tudo é irrelevante. A única coisa que ia acontecer é que o Moro ia condenar o Lula de qualquer maneira. Aí hoje fica provado que os procuradores forjaram a delação do Léo Pinheiro, que o Lula foi condenado com base nessa delação. Tem uma conversa do Moro com o Dallagnol em que o Dallagnol fala antes do PowerPoint que ele não tinha muita confiança nas provas. A única prova que ele tinha, era a delação que eles forjaram, a delação do Léo Pinheiro. Então a coisa fica bem difícil para a Lava Jato. Sobre as conversas que até os procuradores estavam criticando o Sérgio Moro, falavam que ele viola o processo acusatório, falavam que ele já é assim conhecido por ser assim faz muito tempo. Um dos procuradores falou que as mensagens são todas reais. A Mônica Schecker, que é aquela que mais criticou o Moro, olha que cara de pau, ela foi no Twitter falar que não, que isso é tudo inventado, que as mensagens são mentira. Aí veio outro procurador e falou, não, você criticou o Moro sim, assume o que você fala. Imagina como deve ser ruim ser uma pessoa dessas. Ela vive numa prisão, ela não gosta do Sérgio Moro, ela não confia no Sérgio Moro. Ela fala que ele viola a lei, ele viola o processo acusatório, que ele realmente viola a lei. Mas em público ela não pode falar nada disso, porque ela tem medo. Imagina que vida aprisionada que uma pessoa dessa tem. Você acha que uma pessoa dessa deita a cabecinha no travesseiro à noite e dorme bem? Não dorme não. Já falei várias vezes, é uma coisa engraçada de falar, o Bolsonaro tem crises de choro durante a madrugada, ele falou isso. Eu só estou falando isso porque ele falou, o Bolsonaro, senão ninguém saberia. O Sérgio Moro com certeza não dorme bem, o Dallagnol também não, essas procuradores também não. Agora está faltando uma testemunha, uma só, um desses relatores fala assim, é verdade, assim, e falar, os procuradores me obrigaram a fazer uma delação. Só está faltando um dos relatores tomar vergonha na cara e fazer isso. Apesar de que o Tacla Duran, que era o doleiro do Odebrecht, já falou isso, que teve que pagar 5 milhões de dólares em propina para o sócio da esposa do Moro. E a mídia, a Folha só foi atrás dele mais de 1 ano e meio depois dele fazer essa delação. Então, é difícil. Imagina num país sério, Jornal Nacional, vem a conversa do Intercept, vem o Moro falando que a conversa não é real, aí logo depois solta
o procurador dizendo, não, a conversa é real sim, solta a testemunha dizendo, eu fui procurado pelo Dallagnol e mostra todas as contradições. Isso seria uma mídia séria, uma mídia independente, seria um jornal nacional, de uma Globo, que seria uma Globo independente. Mas não. Você vai ver o Jornal Nacional, eles fazem uma defesa do Sérgio Moro e da Lava Jato. Por quê? Porque ou a Globo está envolvida, ou o ódio da Globo pelo Lula é muito maior do que o apreço dele pelo jornalismo. Na Globo, você vê que o humor da Globo, o Zorra Total, a parte de humor do Fantástico, fala muito mais do que o jornalismo, porque o jornalismo da Globo é extremamente vendido. O jornalismo muitas vezes se confunde com marketing, com propaganda. O jornalismo da Globo faz muito tempo que virou propaganda. Eles fazem propaganda do que eles querem. Eles sempre defenderam o PSDB, eles sempre atacaram o Lula e o PT. Eles têm um ódio mortal pelo Lula. O Ali Camel deve ter um ódio mortal pelo Lula. Ele deve ter pesadelos com o Lula todas as noites. O Ali Camel, para quem não sabe, é o diretor de jornalismo da Globo. Ele e o William Bonner devem odiar o Lula mais do que tudo na vida deles, porque eles pisoteiam o jornalismo para continuar atacando o Lula, custe o que custar. E não apenas isso, eles apenas defendem os interesses deles e dos patrocinadores deles, porque o jornalismo da Globo virou marketing. Quem paga mais ganha, assim como outros veículos de imprensa sempre foram assim. Agora, os poucos veículos que são independentes, como o Intercept, fazem um jornalismo 100 vezes melhor. E é por isso que você vê que o Glenn Greenwald tem um Pulitzer. Quantos Pulitzers tem o Ali Camel, o William Bonner, esse pessoal da Globo? Nenhum. Quantos Oscars tem o William Bonner? Nenhum. Sabe quando ele vai ter um Oscar? Vai precisar nascer de novo, morrer e nascer de novo, daqui a umas 1000 encarnações. Mesmo assim, eu acho que não ganha. É um medíocre. São pessoas medíocres. Eles não fazem jornalismo, eles fazem marketing. Eles defendem os interesses dos patrocinadores. Assim como falavam da Isto É, que o nome da Isto É real é Quanto É. Quem paga mais ganha a matéria. No caso, o PSDB, Sérgio Moro, Bolsonaro, eles estão no poder. A Globo vai fazer a defesa deles e vai continuar fazendo a defesa deles até que não tenha mais como não fazer. É isso, galera. Curte o vídeo, compartilha e vamos fazer uma grande união pelo Lula livre, porque não é só questão de libertar o Lula, é uma questão de voltar ao Estado Democrático de Direito, que tanto falam essas palavras, Estado Democrático de Direito, e a gente acaba caindo no esquecimento. O que é o Estado Democrático de Direito? É você viver num país em que a pessoa é condenada, se a pessoa é criminosa, ela é condenada, mas na lei, em que um juiz segue a lei, o procurador segue a lei, em que você não vicia um processo, ainda mais contra pessoas tão importantes como um ex-presidente que ganharia uma eleição. Porque se você vicia um processo contra um ex-presidente, o que você faz contra um cidadão comum? Não tem, você não tem uma democracia assim, você não tem uma sociedade sã quando você tem processos viciados. Não pode. Então, para a democracia, para uma sociedade sã, o Lula tem que ser livre. E, se quiser não, tem que refazer o processo do triplex, mas com um juiz e com procuradores idôneos. E aí sim, se tiver crime, que o prendam. Se não tiver crime, que o inocentem. E não só o processo do triplex, mas todos os processos do Lula na Lava Jato, porque são os mesmos procuradores. E o Moro tem influência na juíza do copia e cola, porque ela copiou e colou a sentença no caso de Atibaia. Não é o Moro, mas é uma juíza que copiou e colou. Então, galera, curte, compartilha e vambora. Bom domingo pra todos.